Amém? Uma aula muito importante. E ela também me inspirou na palavra dessa noite. Eu quero que você, por favor, comece a leitura bíblica através de Levítico. Levítico capítulo 16, verso 2. O tema dessa noite vai abordar alguns aspectos que falamos hoje pela manhã na escola dominical. Não é um estudo, então não tem intromissão da plateia, amém? Às vezes você se confunde, pastor, isso assim assado. Agora é uma pregação, não é com participação, tá bom? Antes que alguém se arvore a perguntar no meio da minha ministração. Levítico 16. Agora é pregação, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque tem gente que se ira também nesse processo, não é? Então, sem participações da plateia, dos meus irmãos, vocês só vão ouvir a mensagem, acompanhar, ler comigo, amém? Levítico 16. E hoje pela manhã eu falei, e foi até endossado pelo pastor Manuel, que ontem em Israel se celebrou Yom Kippur. Yom Kippur, como a nossa cultura sobre os costumes judaicos é bem parca, bem assim sucinta, eu tive que pesquisar um pouquinho mais sobre Yom Kippur. Yom Kippur, traduzindo para uma linguagem mais coloquial, mais simples, é dia do perdão. Esse dia do perdão foi estabelecido para Israel há mais de 3.000 anos. Está na sua escritura com data de mais de 3.000 anos. É muito tempo. Amém? E o que seria esse dia do perdão na lei? Porque 3.000 anos depois, mais de 3.000 anos, os judeus, os israelitas, ainda celebram nesta data o Yom Kippur. Lembrando que a data é variável comparado com o nosso calendário que é solar gregoriano. Então tem ano que o Yom Kippur cai no mês de setembro e tem ano que ele bate no nosso calendário no mês de outubro. Esse ano foi dia 11 para dia 12, né? Eles comemoram de um pôr do sol a outro, das 6 horas da tarde até a outra 6 horas da tarde. Fechou ontem o dia do perdão para o povo de Israel. Então vou falar sobre o Yom Kippur dos judeus. Depois vou falar do sacrifício superior e perfeito de Jesus. E depois vou falar do sacrifício que ainda acontecerá no reino milenar. Só uma pinceladinha, tá? Não substitui a aula de 2 horas. Vai ser só uma pinceladinha. Mas quero mostrar esses 3 estágios do tratamento de Deus com os homens. O dia do perdão para os judeus em Yom Kippur, o perdão plenário que recebemos através do sacrifício de Jesus para a igreja, e também o sacrifício de animais que vai ser feito lá no reino milenar. Então vamos lá, vamos começar com Yom Kippur. Levítico 16, verso 2. Quantos acharam, digam amém. Acompanhe a leitura. Então disse o Senhor a Moisés: dize a Arão, teu irmão, que não entre no santuário em todo o tempo, para dentro do véu. Olha aí o famoso véu, que nós já foi cantado aqui nessa noite, que já foi rasgado. Na ocasião dessa ordem, o véu estava posto lá no santuário, no deserto. E a orientação para Arão, o primeiro sumo sacerdote, é que ele podia entrar no primeiro compartimento do tabernáculo, o santo lugar, mas ele não podia entrar toda hora, quando quisesse, além do véu, no santíssimo lugar. Então o tabernáculo tinha 2 compartimentos, um lugar santo e um lugar santíssimo. E Arão só poderia transitar no primeiro compartimento. Todo mundo entendeu? Estão acompanhando? Então vou ler novamente, quem quiser ler com o pastor. Então disse o Senhor a Moisés: dize a Arão, teu irmão, que não entre no santuário em todo o tempo, para dentro do véu, diante do propiciatório que está sobre a arca, para que não morra.
Olha a advertência. Não pode entrar toda hora, senão você vai morrer, sumo sacerdote. Porque o que, irmãos? Porque aparecerei na nuvem sobre o propiciatório. Pula agora do verso 2, mesmo capítulo 16, vai muitos versículos para frente, para o verso 17. Eu tive que fazer uma edição, senão vai ficar muito longa. A proposta não é um estudo, é uma pregação. Verso 17, igreja, vamos lá? Nenhum homem estará na tenda da congregação quando ele entrar para fazer propiciação no santuário, até que ele saia depois de feita a expiação por si mesmo e pela sua casa e por toda a congregação de Israel. Aqui estamos vendo as normas para a observância do Yom Kippur, do dia do perdão. Amém? As normas são essas. Somente o sumo sacerdote, e somente uma vez por ano, ele podia entrar além do véu para fazer expiação por ele próprio e por todo Israel. Quantos chegaram aqui comigo? Diga amém. Todo mundo está entendendo? Então vamos lá. Pula agora para o verso 19. Você estava no 17, avança para o 19. Eu editei de propósito. O texto diz: do sangue aspergirá com o dedo 7 vezes sobre o altar, e o purificará, e o santificará das impurezas de quem? Dos filhos de Israel. Agora avança para o verso 29. Avança mais 10 versículos. Vai para o verso 29. Vamos lá? Todos chegaram aí comigo? Isso vos será por estatuto perpétuo. No 7º mês, aos 10 dias do mês, afligireis a vossa alma, e nenhuma obra fareis, nem o natural, nem o estrangeiro que peregrina entre vós. Porque naquele dia, verso 30, se fará o quê? Expiação por vós, para purificar-vos, e serei purificados de todos os vossos pecados perante o Senhor. Deu para dar uma, mesmo assim sucintamente, uma noçãozinha de que esse dia era muito importante para Israel. Amém, queridos? Tem várias festas, vocês conhecem. Então vamos celebrar daqui a pouco a festa dos tabernáculos, que é de colheita, gratidão pela colheita. Mas a celebração do Yom Kippur é mais importante do calendário judaico. Por quê? Porque nesta, os pecados de Israel eram cobertos, eram expiados. Eles precisavam desse dia, uma vez no ano, para ter sua conta apagada com Deus. Quantos entenderam até aqui? Vou fazer depois uma oposição com o que nós vivemos hoje na igreja. Mas na lei, para Israel, era assim. Precisava do dia do Yom Kippur. E como eu falei, nós somos muito rasos em conhecimento dos costumes de Israel. O Yom Kippur é celebrado até o dia de hoje. Entrei em alguns sites, pesquisei um pouquinho, sites judaicos. E eu sei que o dia do perdão aconteceu de dia 11 para o dia 12, ontem. E eles celebram mesmo sem ter o santuário. Perceba que naquela ocasião, quando Deus estabeleceu, tinha a tenda da congregação onde Deus se manifestava. E hoje não existe mais um santuário físico para o povo de Israel. Eles foram dispersos no mundo, voltaram agora para a sua terra há poucos anos, poucas décadas. E lá não tem santuário em Jerusalém, não tem mais. No lugar tem uma mesquita árabe muçulmana. Então presta atenção. Ainda assim, para eles é importantíssimo o dia do Yom Kippur. Que seria o único mecanismo dos judeus, dos israelitas, de terem o perdão dos seus pecados. Digo o único mecanismo, porque parte deles, uma boa parte, não crê no sacrifício de Jesus.
Se você não tivesse o sacrifício de Jesus a teu favor, qual seria o meio de ser perdoado por Deus? Pois os israelitas têm um meio, que é o Yom Kippur. Amém? E eu pesquisei, tem umas coisas interessantes. No texto bíblico que lemos, verso 29, volte seus olhos aí para Levítico 16, 29, tem um detalhe fundamental do Yom Kippur. A palavra diz que isso vos será por estatuto perpétuo. Então, Israel tem que celebrar essa ocasião. No 7º mês, aos 10 dias do mês. Aí vem a palavra assim: afligireis a vossa alma. Traduzido em português claro, eles têm que se quebrantar com jejum. Amém? O jejum traz certa aflição, né? Ou não traz? Os jejueiros de plantão aí que jejum bem. Tem gente que se ficar sem o café da manhã, vira um bicho. Se não tomar café, vira um monstro. Fica de mau humor. Se não comer o pãozinho da manhã com manteiga, margarina, ou sei lá que você bota no pão, queijinho, mortadela, vira um monstro. Então, na verdade, o jejum é uma abstinência de tudo que sustenta o homem, é o sustento básico. Eles radicalizam. Sabe como Israel celebra o dia da aflição? De afligir a própria alma? Jejuando 5 coisas. A primeira coisa que eles não podem se abastecer de comida. Eles ficam 25 horas sem comida nenhuma no dia do Yom Kippur. A segunda coisa que eles não podem se abastecer é bebida. Também não bebem água. Por 24 horas, 25 horas. A terceira coisa que eles não podem fazer é trabalhar. Não se trabalha no dia do perdão. Trabalho nenhum. Também não tem relações matrimoniais com seu cônjuge. É o quarto quesito. E o quinto é meio esquisito. O quinto, eles não podem colocar calçado de couro no pé. Depois vocês pesquisem aí porque que não pode ser calçado de couro. É sério, são esses 5 quesitos. Não pode comer, não é participativo. Não pode comer, não pode beber, não pode ter relações sexuais, não pode trabalhar e não pode colocar sapato com material de couro no pé. E os judeus levam isso à risca. Porque eles não têm Jesus para expiar os pecados deles. Para aliviar, só quem estiver doente pode quebrar essa regra. Crianças com 9 anos para baixo, a partir de 9 anos em diante, tem que se abster também. E pessoas ou grávidas, né? Estão em gestação, são aliviadas dessa regra. Fora isso, todo Israel tem que fazer o quebrantamento do jejum radical no dia do Yom Kippur. Outra coisa que vi muito esquisita, irmãos, muito esquisita. Eles não têm mais o santuário, então não podem fazer nenhum sacrifício de animal. Mas eles têm um costume. E aí depois você entra na internet e pesquisa. E o costume é muito estranho. Os homens pegam um galo e as mulheres pegam uma galinha. E nesse ritual, no dia do Yom Kippur, eles giram a galinha 9 vezes sobre a cabeça. Consegue imaginar? Estou debochando, não, é sério. Você vai ver judeu ortodoxo, todo de preto, lá paramentado, ultra radical religioso, rodando galinha sobre a cabeça. Galo, homem é galo, mulheres galinha. Não me perguntem por que não tive chance de estudar tão a fundo assim. Porque tem a galinha. Mas, de qualquer maneira, um detalhe me chamou a atenção. Enquanto rodam esse animal sobre a cabeça 9 vezes, que não tem na Bíblia, você não vai achar isso no livro de Levítico. São costumes judaicos. Eles dizem assim, a seguinte frase, numa das reportagens que eu estudei. Eis aqui a minha expiação. E aí o negócio ficou esquisito. Rodando uma galinha sobre a cabeça, eles mencionam isso em oração. Eis aqui a minha expiação.
Aí tem algumas implicações que a gente poderia pensar, né? Por quê? Por que estão sendo espiados à base de galinha? Ou de galo? Percebam que há, então, para o povo de Israel, uma lei, e eles cumprem a lei, mas inventam mais algumas coisas. De qualquer maneira, não alcançaram o entendimento de que Jesus Cristo é o sacrifício único. Os judeus continuam dependendo do Yom Kippur, do dia do perdão. Amém? Compreenderam isso? Nesse dia se fará expiação por vós, no verso 30 diz, para purificar-vos, e sereis purificados de todos os vossos pecados perante o Senhor. É lógico que toda a lei do Antigo Testamento é sombra dos bem-vindouros, e em Jesus há um plano mais perfeito de expiação. O problema é que eles não avançaram para Jesus. Amém? Vamos ver o superior sacrifício de Jesus, a superior expiação que Jesus nos concede como igreja. Você vai sair daqui crendo e feliz, regozijando que você tem um privilégio imenso. Nós, como igreja, temos um privilégio extraordinário, porque nós gozamos da expiação dos nossos pecados pelo próprio Senhor Jesus. Então abre lá, por favor, em Hebreus capítulo 10, verso 1. O Yom Kippur é para os judeus, e para os judeus que não alcançaram Jesus ainda. Para aqueles que alcançaram Jesus é a mesma regra da igreja. São alcançados pelo sangue do Cordeiro. Nossa expiação não é no Yom Kippur. Nenhum cristão precisa celebrar Yom Kippur. Hebreus 10, 1, igreja. O superior sacrifício de Jesus. Do verso 1 até o verso 4. Acompanha aí, você vai entender, porque a leitura é autoexplicativa, não é muito complicada. Quem puder ler em voz alta com o pastor, vamos lá? Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros. Perceba a transição da lei para a nova aliança. O que era feito na lei era sombra daquilo que viria pleno em Cristo. Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, leia em voz alta, por favor, nunca jamais pode tornar perfeito os ofertantes, com os mesmos sacrifícios que ano após ano, perpetuamente eles oferecem. O autor aos Hebreus está dizendo claramente, até o tempo que ele escreveu esse livro, os judeus continuavam ano após ano celebrando Yom Kippur, mesmo sem o templo, que foi destruído no ano 70. E o autor dos Hebreus diz que esse sacrifício de animais não aperfeiçoa os ofertantes. Verso 2, igreja. De outra sorte, não teriam cessado de ser oferecidos, porquanto os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecado. Verso 3. Entretanto, esses sacrifícios faz-se a recordação de pecado todos os anos. Diga assim, no Yom Kippur. Ele está falando o seguinte, quem ainda não saiu do aio da lei para Cristo, todo ano continuará fazendo Yom Kippur. Todo ano. E nesse Yom Kippur, dia do perdão, se faz recordação dos pecados. É para lembrar que todos são pecadores. Verso 4, igreja. Esse texto aí é o explicativo. Vamos lá? Porque o que, igreja? É impossível que sangue de touros e de bodes remova pecados. Sangue de animal era imolado no antigo santuário em alusão profética ao Cordeiro que viria tirar o pecado do mundo, Jesus.
Então, de Jesus para trás, todo sacrifício de animal apontava para ele, para o Senhor Jesus. De Jesus para a frente, daí por diante, esse sangue de animais não tem poder salvífico. Não pode tirar pecado de ninguém. Amém, povo santo? E quem veio de manhã estudou aqui, não vou ficar me repetindo. Você já entendeu? Avança agora, você estava em Hebreus 10:1. Na verdade, retrocede para um texto um pouquinho maior, no capítulo anterior, Hebreus 9:24. Hebreus 9:24. Vou ser redundante de novo. Eu amo o livro de Hebreus. Falei isso de manhã, publicamente. Falo de novo. Se não tivesse o livro de Hebreus na nossa Bíblia, teríamos dificuldade com a transição dos elementos de culto da antiga aliança para a nova. Mas o livro de Hebreus faz a ponte perfeita. Faz a tradução dos símbolos, das sombras, para aquilo que é mais pleno. Hebreus 9:24, igreja. E recomendei que você leia Hebreus de vez em quando inteiro. São só 12 capítulos, é pequenininho Hebreus. E tão importante. Vamos lá? Hebreus 9:24. Verso 25 e 26. Diz assim: porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém, no mesmo céu, para comparecer agora por nós, diante de Deus. Nem ainda para se oferecer a si mesmo, muitas vezes, como o sumo sacerdote levítico, cada ano entra no santo dos santos com sangue alheio. Amém? Ele está fazendo referência ao dia do Yom Kippur, onde o sacerdote levítico tem que ir lá com sangue de animal. É essa a comparação. Jesus não faz isso. Verso 26, igreja. Ora, nesse caso seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas para aniquilar, pelo sacrifício de si mesmo, o pecado. Amém, povo santo? Jesus faz um único sacrifício. É o Filho de Deus que toma a forma humana e morre por nós. E esse sacrifício plenifica todos os sacrifícios anteriores, de sorte que ele não precisa completá-lo muitas vezes, nem se oferecer inúmeras vezes, um só sacrifício. Agora avança para Hebreus 10 novamente, verso 19. Hebreus 10, verso 19, 20 e até o 22. Por isso nós temos um grande privilégio, igreja. Presta atenção no que o pastor vai falar antes de ler o texto. Se Jesus não desce do céu, o Filho de Deus não encarna, e se ele não morre naquela cruz há 2000 anos atrás, o único artifício que teríamos para a purificação dos nossos pecados seria o Yom Kippur. Como os judeus que não creem em Jesus até hoje se utilizam desse artifício religioso. Se Jesus não tivesse descido e vertido o sangue, pagando a justiça de Deus a nosso favor, nós continuaríamos pecadores o ano inteiro, esperando uma data como essa para pedir em especial perdão pelos nossos pecados. Mas por causa do sacrifício feito lá na cruz, eu tenho perdão plenário e cobertura dos meus erros continuamente, todos os dias. Quantos podem glorificar o Senhor por isso? Irmão, nós estamos numa aliança superior. Glória a Ele, é Ele. De maneira alguma é o pregador, é para Jesus que conquistou isso para nós, irmãos. Imagina
De manhã falei isso. Imagina se nós não pudéssemos nos purificar pelo sangue de Jesus. Imagina quando você comete um erro, e todos nós cometemos, por pensamentos, por palavras, por atitudes. Às vezes fazemos coisas que não nos agradamos, mas fazemos. Imagina se não tivéssemos à disposição o sangue precioso de Jesus, que cobre os meus pecados e os seus pecados. O sangue que diz a palavra profética, que ainda que os meus pecados sejam vermelhos como a escarlata, eles se tornarão alvos como a neve. Só o sangue de Jesus pode fazer isso. Não importa qual seja o meu erro. Não importa quantas vezes eu erre durante o dia. O ideal é que não pequemos tanto, né, irmãos? Ainda mais pelos anos de caminhada com Jesus, buscamos a santidade. Mas ainda que venhamos a tropeçar no mesmo dia várias vezes, nós gozamos do privilégio. Eu falei que nós temos um privilégio de acessar, pelo arrependimento e pela confissão, acessar o perdão dos nossos pecados imediato. Sabe o que eu acho lindo, queridos? É que não há prazo como data marcada como Yom Kippur. Sabe o que eu acho lindo? É que não tem tempo de carência. Já pensou se tivesse um tempo de carência? Você comete um pecado, se sente mal com o pecado, pede para Jesus, Jesus me limpa. Ele fala assim, espera uma semana. Você vai ficar sujo uma semana até o efeito do meu perdão te alcançar. Sabe o que é fantástico, irmãos? E isso nós temos que exaltar o nosso Senhor. É que, independente de quantas vezes eu erro, em que momento do dia eu erro, se eu me arrepender, confessar o meu pecado e mudar de atitude, eu recebo perdão plenário, um perdão que cobre a minha falta 100%. E é imediato. Não tem distância entre mim e o céu. O sangue de Jesus purifica-me na mesma hora. Purifica a mim e a você na mesma hora. Estou querendo fazer aqui um contraste entre os judeus fora da aliança com Cristo, que tem que esperar a data do Yom Kippur para pedir perdão, e nós, queridos, nós que podemos andar perdoados na terra o tempo todo. Quantas vezes tropeçar pode ser perdoado, quantas vezes confessar pode ser remido. Nosso privilégio é grande como igreja, muito grande. Quantos entenderam esse contraste? A palavra de Deus diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Amém? E outro texto diz, o sangue de Jesus nos purifica a consciência do pecado. Não é só eu poder usar esse artifício sagrado, santo, do perdão imediato. É além de eu ser perdoado, eu poder contar que aquele pecado não volta mais para me acusar. Porque tem muitos cristãos que cometem um erro de pensar que Deus não pode jogar seu pecado longe de você. Sabe quando a gente comete um erro bem grave? Quando cometemos um erro bem pesado, sendo filhos de Deus, sendo cristãos, e aí a gente fica assim, pede até perdão para Jesus, muito timidamente, entra assim muito sem graça na oração. Isso quando entra, né? Que tem cristão que quando peca, ao invés de logo buscar o seu perdão, leva um tempo, fica cirandando aqui na terra, aqui em pecado ainda, né, ruminando seus erros, e se sentindo indigno. Por que não vai logo pegar a fonte da salvação? Por que não vai logo se limpar? Não, o que eu fiz foi muito errado. E aí fica amargando aquele erro, aquela culpa, e fica ali, debaixo de opressão maligna, com o acusador, de dia e de noite, aponta, você fez isso, você fez aquilo. Quando você poderia se livrar disso num instante.
Aí aquele cristão que não vai buscar o perdão, fica a semana toda se culpando. Quando finalmente ele tem forças para falar com o Senhor, envergonhado, entra na presença do Senhor: Senhor, tenha misericórdia de mim, que ainda peco, pecador. Purifica-me do meu erro. Quando você chega nesse nível de arrependimento e confessa, a palavra do Senhor diz: Ele é fiel e justo para vos perdoar os pecados e purificar a consciência do pecado. O pior não é só ser perdoado, o pior é passar borracha nessa acusação, a sua própria autoacusação, porque você às vezes recebe o perdão de Jesus lá do alto do trono, mas ainda anda na terra como se não tivesse sido perdoado, porque você não esquece, você não se perdoa. A nós não é dado a amnésia, né? O poder da amnésia seria legal, né? Quando a gente tivesse um erro na vida, depois que fosse perdoado, aquilo desaparecer da nossa mente. Mas não é assim. Nós pecamos e ainda ficamos agarrados na ideia de que meu pecado foi tão sério, Deus não deve estar gostando de mim, eu acho que meu pai me abandonou. Começa a vir um monte de bobagem assim na cabeça. É só comigo? É só com vocês também? Não tem essas neuras de crente? Tem neura de crente. O crente acha que Deus não é bom o suficiente, ou melhor, Ele é tão bom que você não merece o perdão dEle. Queridos, você é filho. Você foi incluído no rol dos filhos de Deus. O teu nome está escrito no livro da vida do Cordeiro antes da fundação do mundo. Você é eleito. Eu não estou falando isso para massagem no ego de ninguém. É o privilégio. Por causa desse privilégio, eu, quando erro, tenho um mecanismo de andar limpo na terra imediatamente. E aquela culpa não ficar voltando toda hora na minha mente. Quantos entenderam? Digam amém. Aceite o poder do perdão, da expiação dos seus pecados. Aceite que o sangue de Jesus, o sangue do justo, do Deus humano, Deus humanado, feito homem, é poderoso para limpar a sua iniquidade completamente. É poderoso. É isso que nos dá vitória. No livro de Apocalipse diz que os heróis da fé, eles porém venceram por causa do testemunho que deram e por causa do sangue de Jesus. Sabe por que nós vamos ser vitoriosos e alcançar o reino e a nossa coroa? Se formos perseverantes no testemunho e por causa do sangue de Jesus. Ai de nós se não contássemos com o sangue de Jesus todos os dias. Quantos estão entendendo em nome de Jesus? Quer que você aplique isso na sua vida. Para de deixar o diabo ficar te acusando todo dia. Para. Você não precisa ficar debaixo de acusação. É certo que erramos. É certo que pecamos. Mas é certo também que temos um grande advogado de defesa, cujo sangue ele já derramou para nos resgatar. Então eu saio da condição de réu, eu saio da condição de ser uma pessoa imputável e me torno ineputável. Ninguém pode me colocar condenação nas minhas costas, porque o sangue de Jesus me purifica de todo pecado. Amém? Todos entenderam? Então, queridos, para avançar um pouco mais aqui, tem 3 aspectos que eu queria salientar. O sangue dos animais da antiga aliança, inclusive no Yom Kippur, não tinha poder de salvar. Está lá escrito no livro de Hebreus. O sangue de Jesus na nova aliança tem pleno poder para salvar as nossas almas. Amém? E isso é para a igreja. Isso é para os eleitos. É para os arrolados no livro da vida do Cordeiro. Tome posse disso, aceite o perdão de Jesus. Receba, creia no poder do perdão de Jesus. Agora, não é um salvo-conduto para você pecar. Paulo diz: se semearmos na carne, caminhamos para a morte. Se semearmos no espírito, caminhamos para a vida. Existe uma caminhada.
Ah, pastor, já que eu tenho o sangue de Jesus para me purificar, beleza. Agora eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou errar, depois eu peço perdão. Eu erro, peço perdão. Não, Nanina, não. Aí é premeditação do erro. Tem isso também. Uma coisa é você inadvertidamente cometer um erro. Ninguém sai de casa para xingar o outro, por exemplo. Não é isso? Mas no volante, quantos Velozes e Furiosos tem aí na casa? Ali você vê o caráter do crente no volante. Ainda mais no Rio de Janeiro, em que o trânsito é caótico. É fechada para lá, é motoqueiro na contramão, é tudo de ruim. É para provar ali a perseverança do fiel. Mas vamos imaginar que o incircunciso, dá uma jogada de carro em cima do seu carro assim. O que você diz para ele? Bonito! O que você diz? Porque você não premeditou. Mas foi uma reação instintiva. Seu feio! É isso que você diz? Eu uso palavrão infantil. Seu feio, seu bobo. Quem já andou de carro comigo já viu. Seu feio, seu bobo. Eu uso palavrão infantil para não pecar. Mas dá vontade de falar umas outras coisas para ele, não dá? Para o incircunciso. Se o incircunciso joga o carro assim na sua frente, uma moto na sua frente, você diz assim, seu feio! Não. Miserável. Eu antigamente falava energúmeno. Mas a Helenice me proibiu. Porque ela falou, você é pastor, você não pode ficar amaldiçoando as pessoas. Energúmeno quer dizer endemoniado. Essa palavra feia, energúmeno, quer dizer endemoniado. Mas tem uns endemoniados na pista mesmo, tem sim. Uns oprimidos de Satanás. Mas eu não posso amaldiçoar. Aí eu parei de falar energúmeno. Só falo seu feio, seu bobo, seu chato. Palavrão de criança. Mas, querido, às vezes você inadvertidamente solta um palavrão de verdade. E palavra lançada não volta mais atrás. Aí o que você faz quando sai inadvertidamente uma palavra feia da sua boca santa? O que você faz? Você se arrepende, confessa e pede perdão. E o sangue de Jesus, seu Filho, o Filho de Deus, te purifica a consciência do pecado. Você não fica se condenando a vida toda. Foi sem querer, não foi premeditado. É diferente quando eu resolvo abraçar o pecado premeditadamente. Eu quero pecar. Aí não resta expiação pelo seu pecado, senão culpa e condenação. Quantos entenderam? Nossos pecados são perdoados quando cometemos sem querer. Eu aprendi a sintetizar essa questão numa frase que aprendi de uma parenta que é evangélica. Pecado na vida do crente deve ser acidente. Não é uma boa frase? Sintetizou. Pecado na vida do crente deve ser acidente. Rimou, inclusive. Fácil de guardar. Quando é acidente, você tem remissão. Quando não é acidente, é premeditado, você quer fazer o mal, é diferente. Amém? Pode ser que não haja nem remissão. Então não existe o mecanismo. Agora que eu sei que Jesus purifica meu pecado, eu vou pecar e já sei que é só pedir perdão, ele vai me perdoar. Não é assim não, crianças. Não é assim não. Jesus não é bobo. Deus não é bobo. Amém, povo santo? Entenderam? É aquele arrependimento sincero de erros que nós não tínhamos intenção de cometer. Você não precisa carregar culpa, porque o sangue de Jesus te cobre a sua justificação. Muito bem, isso é para a igreja. Mas hoje de manhã estudamos o futuro. Daqui a alguns anos, Jesus desce do céu, nos glorifica e nunca mais precisaremos do sangue do Cordeiro para nos purificar. Uma vez glorificados, seremos completamente incapazes de pecar. O eterno glorificado não peca mais, não volta mais atrás. É cheio
da plenitude do Espírito de Deus, à semelhança do próprio Cordeiro Santo Jesus. Isso é para nós, a igreja. O que vencer, né? Aquele que vencer até o final. Mas haverá também um reino sobre a terra, e homens e mulheres não santos e imortais andarão nessa terra, sendo regidos pelos santos. E aí vimos no estudo dessa manhã, que eles têm que subir de ano em ano para adorar Jesus lá em Jerusalém. Mas sendo eles pecadores, precisam de um ritual de purificação para se chegar à presença do rei. Então abra sua Bíblia, o último texto, Isaías 56, 7. De todos os textos que estudamos, eu separei só um para dar exemplo. Isaías 56, verso 7. Quem quiser entender melhor, porque voltará a ter sacrifício de animais no reino milenar, veja a lição de hoje que está online, e espera de domingo que vem, vamos falar do santuário que vai ser erguido, o templo do reino milenar, vai ficar muito claro isso na sua mente. Então os povos da terra ainda são pecadores no reino milenar, e vão precisar de um sacrifício ritual para se purificarem e entrarem ali na presença do Rei Santo. Isaías 56, 7, quantos acharam? Perdão, é 56, 6. 6 e 7. Abrange mais um versículo. Isaías 56, 6 e verso 7. E com esse eu termino a mensagem. Vamos lá? Quem quiser ler com o pastor. Aos estrangeiros que se chegam ao Senhor. Isso é no futuro. O povo das nações que sobrarem sobre a terra, que tem que chegar lá diante do Senhor, para o servirem e para amarem o nome do Senhor, sendo deste modo servos seus. A palavra servo em português ameniza, mas o original quer dizer escravos. Sim, todos os que guardam o sábado, não o profanando, e abraçam a minha aliança, também os levarei para onde, igreja? Ao meu santo monte, e os alegrarei aonde, igreja? Na minha casa de oração. Presta atenção, todos os povos terão acesso à casa de oração de Deus. A casa de oração de Deus é lá em Sião, é o futuro templo do reino milenar. Então virão pessoas do Extremo Oriente, virão pessoas das Américas, da Europa, da África, afluirão para lá para adorar na casa de oração para todos os povos. Amém? Quantos entenderam? E agora vem o detalhe. Os seus holocaustos. Holocausto é animal queimado. Completamente queimado. E os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar. Porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Amém, povo santo? Então entenda a dinâmica disso tudo, como é que Deus age. Com Israel, tinha o dia de Yom Kippur. Com a igreja, tem o sangue de Jesus todos os dias. Com as nações do reino milenar, eles terão também obrigação de fazer sacrifícios. Para eles não é a mesma coisa que a igreja. Eles não são salvos pelo sangue dos animais. Apenas se purificam para poder entrar na presença do rei e se chegar a eles, o adorar. Por isso, para eles, volta o sacrifício de animais. Não é para a igreja. Quem não entende o reino de Deus literal sobre a terra, esse texto aqui e outros não faz o menor sentido. Se você não compreende a grandeza do reino e das nações, esse texto não faz nenhum sentido. E quem lê esse texto sem entender as nações, aplica-o para a igreja.
Aqui não está falando de igreja. Aqui está falando dos povos. É casa de oração para todos os povos no reino milenar. Amém, povo santo? E nós, queridos, nós, a igreja, que privilégio nós temos de poder adentrar o santo lugar, como foi dito aqui no começo, nos cânticos, como foi dito já no estudo pela manhã. Nós somos os maiores privilegiados da terra, a igreja do Senhor. Abra por último sua Bíblia, 1 de Pedro 1:2. Eu tinha dito que Isaías 56 era o último, mas esse aqui é um adendo para a igreja, esse aqui é aplicativo. 1 Pedro 1:2. Vamos tomar posse daquilo que Jesus já fez por nós e continua fazendo. Quero que você assuma em nome de Jesus o maior dos privilégios que nós temos na vida, podemos achegar a Deus pelo sangue do Cordeiro. 1 Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 1, verso 2, quantos já acharam? Diga amém. Todos já acharam? Já terminei o sermão, foi rápido até. Fica de pé nessa hora, igreja. Vamos lê-lo com todos de pé, por favor. 1 Pedro 1:2. Agora não é mais informação somente. Saber sobre Yom Kippur, galinha que roda 9 vezes sobre a cabeça, isso é muito pitoresco. Não é? Saber sobre as nações do milênio, isso é muito instrutivo. Mas agora, querido, eu queria que você lesse esse versículo com fé no coração. Esse é para ser absorvido com fé. É para você agarrar-se nele e dizer, eu creio, eu quero viver essa realidade, eu posso viver essa realidade espiritual. Vamos ler juntos então em nome de Jesus? Primeira carta de Pedro 1:2, igreja, vamos lá? Diga comigo, por favor. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência, e para que mais? A aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Olha o que tem a teu favor, igreja. Você foi eleito segundo a presciência de Deus Pai. Teu nome está no livro da vida do Cordeiro antes da fundação do mundo. Isso é predestinação. Para quê? Para você receber santificação pelo Espírito do Senhor. Se conseguimos nos santificar, irmãos, o que você consegue na sua vida se separar, não é pela sua vontade apenas, mas é pelo poder que o Senhor colocou dentro de você. Existe um poder que me impulsiona, um poder que te impulsiona. Se deixássemos só pela nossa carne, iríamos para o mal, para as trevas. Abandonaríamos. Mas graças a Deus, que como eleitos do Senhor segundo a presciência, Ele nos deu o seu Santo Espírito. E esse Espírito pende para Deus. Quantos creem nisso, diga amém. Essas frases tão curtinhas encerram muitos conceitos. Somos eleitos segundo a presciência de Deus, predestinação. Somos santificados pelo Espírito e em Espírito. Para a obediência, aí vem a nossa parte. Para andarmos na terra segundo a vontade de Deus. E agora o finalzinho, igreja. E o que mais que nós temos acesso? E a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Eu vou figurar aqui para você entender. Na primeira aliança com Israel, depois de matar os animais, para santificar o povo de Israel, o sumo sacerdote pegou do sangue de animais de cordeiro, com uma pazinha de esopo. O esopo é uma árvore, um arbustozinho, passou no sangue do animal e salpicou sobre todo Israel. Aquele sangue pegou nas pessoas.
aspergiu sobre elas. Eles se sentiram tocados pelo sangue, porque foi físico. Quantos entenderam? Digam amém. Eu e você não temos um sangue aspergido físico. Nós temos um sangue eterno. Nós temos um sangue do Cordeiro. Um sangue sobrenatural, que também me toca e toca você. Quantos dizem amém? Nós fomos eleitos para isso. Para que o sangue do Cordeiro nos atinja, nos purifique, nos santifique. Esse é o meu privilégio seu. A aspersão do sangue de Jesus Cristo, como se daquela cruz borrifasse sobre mim. Paz vos sejam multiplicada. A paz que excede todo entendimento. Eu posso viver qualquer dificuldade nessa vida, perdas, tragédias, enfermidades, lutas, depressão, desemprego, tudo. Mas eu sei que pela palavra que o Senhor tem revelado, que eu posso desfrutar de uma paz sem medida no meu interior. Eu posso estar passando o pior dos problemas, eu durmo com a minha cabeça tranquila. Porque existe um poder que purifica a minha consciência e me dá uma paz que excede todo entendimento. Que isso não é pretensão, isso não é uma má interpretação, é você assumindo tudo que Jesus conquistou para nós. Quantos são eleitos segundo a presciência de Deus Pai aqui nesse lugar? Quantos estão tocados pelo sangue do Cordeiro nesse lugar? Quantos podem adentrar, diferente do sumo sacerdote, a qualquer momento, diante da presença de Deus? Foi lido isso hoje. Irmã Luane abriu o trabalho com isso, e nós nem combinamos, irmãos. Eu acho maravilhoso quando o Espírito Santo faz essas coisas, converge. A ministração do louvor com a mensagem, nós nem combinamos. Ela me perguntou na terça-feira: pastor, qual é o sermão de domingo? Eu falei: não sei, não recebi ainda. Demora para receber. Hoje de tarde que eu fechei o sermão, e os cânticos que ela já tinha escolhido no meio da semana convergem, nós podemos entrar no Santíssimo Lugar. Amém, povo santo? Entenda isso em nome de Jesus. Por mais que eu me esforce em falar aqui, muitas vezes aqui, exercitar isso, só o Espírito de Deus pode clarear sua mente. Entenda isso. Entenda isso. Quando você acordar no dia de amanhã, e você começar o seu dia em oração, que eu aconselho que você faça isso. Deixa eu buscar Jesus meio-dia não, 2 horas da tarde não, busca cedo. Quando você entrar ali no seu quarto de oração, ou na sala, ou no monte, ou na praia, ou em qualquer lugar, ou no ônibus, quando você entrar na presença do Senhor, pelo novo acesso que Ele nos deu, santo e vivo caminho, você não vai estar entrando somente na presença de Jesus, mas você vai estar entrando no acesso que leva à sala do trono lá no céu. Entenda isso em nome de Jesus. Quando você entra na presença de Deus, há uma transcendência de espaço e distância. Não existe mais barreira de distância. A palavra de Deus diz que devemos chegar confiadamente, com confiança, diante do trono da graça, para que alcancemos bênção, livramento, em ocasião oportuna. Se você entendesse que toda hora você pode estar na frente do Rei, você adoraria mais vezes durante o dia. Você não deixaria para buscar o Senhor só de vez em quando, ou só quando vem num culto público, quarto ou domingo. Você tem direito de entrar a hora que você quiser. Você tem um privilégio. O véu já foi rasgado. Não há mais empecilho nem barreira. Você pode entrar na hora que você quiser. Não deixa para entrar só no culto. Culto público aqui da Igreja Reunida. Faça momentos de adoração ao Senhor na sua casa, no seu quarto, na sua sala. E ali entra na presença do Senhor. Entra e desfruta do privilégio que nem os sumos sacerdotes desfrutam. Quantos entenderam? Eu digo amém. Como seria maravilhoso se todos vocês
desfrutassem do privilégio de entrar na presença do Senhor, pelo sangue do Cordeiro. Peça sempre perdão pelos seus pecados. Seus pecados obstruem a sua santidade. Peça perdão e entra. E gasta ali um tempinho. E fica falando com Jesus. E coloca diante dele as suas necessidades. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Porque ele tem cuidado de vós. É o lugar, querido. É lá, naquele momento de encontro. É no momento do encontro que você pode colocar suas frustrações, seus pesos diante do altar e dizer: Jesus, toma minhas dores, toma minhas frustrações, toma, Senhor, a minha ira, meus sentimentos amargurados, e me dá a tua paz que excede todo entendimento. E aí, querido, depois de desfrutar desse momento, segue o seu dia normal. Você vai ver que vai ser muito mais suave, muito mais tranquilo, muito mais gracioso. E ainda que venha a tribulação, com aquele reforço da presença do Senhor, podemos vencer todas as coisas, até a morte. Podemos vencer Satanás, podemos vencer tudo. Quero estimular você a entrar no santo lugar, pela fé, em nome de Jesus. Amém? Nós vamos adorar um cântico. Enquanto estivermos adorando, vai pensando nisso. E no final estaremos orando, entrando na presença do Senhor. Aproveita para adorar, irmãos. É o momento de você aplicar tudo que você entendeu nessa noite. Glória a Deus. Vamos ficar de pé, igreja. Fica de pé, por favor, quem puder, para adorar o Senhor. São apenas mais alguns minutos. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas venho novamente